Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. Um espaço criado com muito carinho para conversar sobre medicina, fisioterapia pélvica e qualidade de vida. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema que ainda é cheio de tabus, mas que transforma vidas quando é conhecido. A fisioterapia pélvica. Como e quem ela pode ajudar e os mitos e verdades que permeiam essa nossa especialidade. E, como convidadas especiais hoje, duas pupilas maravilhosas fazem parte do nosso corpo clínico, do Grupo Bienetre, as fisioterapeutas especializadas em fisioterapia pélvica, Amanda Vivan e Daiane Machado. Bem-vindas, minhas meninas lindas. É um prazer estar aqui, prazer fazer parte desse podcast que tem muito a agregar na vida de muitas mulheres, né? É um assunto muito pertinente que precisa ser falado. Então, para começar então com vocês, né, eu gostaria que vocês falassem mais o que é a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica é uma especialidade dentro da fisioterapia que atua no assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico, então, é uma rede de musculatura, ligamentos, fáscia, que faz a sustentação de bexiga, intestino, útero. Então, está relacionado com função da sexualidade, da continência urinária e fecal, suporte, né, desses nossos órgãos, gestação, né, o parto, saída do parto. Então, a fisioterapia pélvica cuida de toda essa funcionalidade. Essas patologias aí, por isso que a gente chama de pélvica. Lá no primeiro episódio, eu até comentei que na minha época, né, no século passado, era fisioterapia aplicada à uroginecologia, porque não se sabia ainda, e a gente não tinha estudos de tanta eficácia em toda a atuação ali da região pélvica, em todos os órgãos pélvicos. Por isso se chama hoje fisioterapia pélvica, porque a gente conseguiu uma abordagem, né, muito, muito grande nessas patologias. Sim, bem direcionada para a pélvica mesmo, assoalho pélvico, a pelve em si, a estrutura toda, né? Sim. Então, antes não sabia realmente quais eram as estruturas que realmente tratavam, então agora é assoalho pélvico mesmo. Então, é o que dá estrutura para o nosso corpo. Então, é ele que faz essa ligação entre a parte superior do nosso corpo e parte inferior. E as patologias, por exemplo, assim, que a gente mais trata na nossa prática clínica, né? Seria incontinências urinárias. Incontinência urinária, dor na relação, né? Que inclui aí o vaginismo, dispareunia, a vulvodínia e constipação. Né? Aí a gente faz o preparo pro parto. Treinamento toda a gestação, né, para dar um suporte ali desses órgãos, porque tem o aumento do peso do bebê, tem toda uma alteração biomecânica em relação ao corpo da mulher nessa fase da gestação. Né? Ótimo, fale mais um pouquinho sobre essa parte da gestação, né, e puerpério também. Isso, então, na gestação tem um grande mito aí, né, que a gestante deve fazer fisioterapia pélvica só lá pro final da gestação, visando só a preparação para o parto, né? E hoje a gente já sabe que essas disfunções na gestação surgem antes mesmo de ter um peso do bebê ali, né? Então, por uma alteração hormonal no nosso corpo, toda uma enxurrada ali que já segurar mesmo esse bebê no útero, a gente precisa que tenha esses hormônios agindo ali nos nossos ligamentos, nos nossos músculos, e eles acabam deixando tudo isso mais instável. Então, a gente já pode ter o surgimento das disfunções já no primeiro trimestre da gestação, né? Então, quando a gente fala que precisa de fisioterapia pélvica desde o início e independente da via de parto, é justamente para a gente prevenir essas disfunções na mulher. Então, dar uma gestação muito mais saudável, proporcionar uma qualidade de vida para ela durante todo esse gestar, né? Exatamente, porque tem pessoas que acham que a fisioterapia pélvica é só para quem quer fazer parto normal. E não é, mas independente desconhecem, da via. né, toda essa função, essa funcionalidade aí do tratamento da fisioterapia pélvica,
para a gestante, justamente visando essas alterações biomecânicas, né, que elas vão ter em relação a essa parte hormonal e ainda o aumento do peso do bebê. abdominal. Exato. Então, não tem um prazo assim, eu vou esperar o primeiro trimestre para a gente começar a fazer a fisioterapia pélvica. Quanto antes, se você já é ativa fisicamente, não tem por que a gente postergar o início da fisioterapia pélvica, Claro. né? Então, quanto antes tu descobrir que estou grávida, ou antes mesmo para se preparar para gestar, dá pra gente já começar a fazer o atendimento da fisioterapia pélvica para preparar esse corpo realmente. E vocês dão aula de parto, eu acho tão bonito. Eu não atendo, não faço a parte de obstetrícia, né, nem de puerpério, uma opção minha. Mas, enfim, eu vejo vocês atendendo as gestantes e eu acho tão maravilhoso, inclusive essa aula de parto que vocês dão para o casal ali, né? Então, acho que deve ser super importante, muito legal, inclusive enquanto casal, porque tem a participação dele, né? Sim, exatamente. Mas por isso. O dia que a gente for abordar o tema da obstetrícia, né? Que a gente vai ter um médico, um obstetra aqui conosco, e aí, com certeza, a gente vai fazer uma dobradinha aí de obstetrícia do médico e você vai poder expor mais sobre essas aulas de parto. E aí eu vejo, Amanda, também a parte do puerpério, né? O puerpério imediato. Qual que é a maior queixa dessas pacientes? Por que elas procuram a fisiopélvica no puerpério, depois que elas ganham o bebê? Então, a maioria é por conta, se já tem uma disfunção, né? Se já vem tendo alguma incontinência urinária, pra gente dar continuidade. O parto normal, caso tenha laceração, né? Cesáreo, cuidar da cicatriz. E também muitas procuram pra dar aquela segurança pra ter a primeira relação. Né? Que elas ficam com muitas dúvidas de quando retornar, como, será que pode? E outras também sentem dor, né? E a gente entra nesse momento, né? Para dar essa segurança, ajudar a relaxar a musculatura mesmo da pelve, né? Que às vezes elas, por ter o medo, elas já antecipam gerando essa tensão. E aí... E querendo ou não, tem alterações, né, mecânicas e hormonais aí também. E até, às vezes, é pra gente dizer assim, não, olha, tá tudo bem. Porque, às vezes, elas vão confiar muito mais no nosso atendimento ali, que é mais profissional, do que já ir direto pra uma atividade sexual que tenha penetração. Às vezes elas só precisam do incentivo. Vai lá, faz. Exato, né? Tá tudo bem, pode, porque elas costumam ter até aflição em relação ao toque, né? Não, eu não quero nem olhar, eu não quero tocar, porque eu tenho medo do que pode ter ali. Tanto cesárea quanto parto normal, né? Exato. Elas acham que vai estourar o ponto, que vai abrir, que vai machucar. Então, claro, tem que respeitar, né, ali. Sim, tem todo um preparo, né? Cada médico define também o período para ter relação, mas é em torno de 35, 45. Cesárea um pouquinho mais e parto via vaginal vai depender de como a mulher vai estar se sentindo. Tem E mulheres também, que hoje com 15 dias... E tem a famosa da diástase, que é o que a gente mais ouve falar hoje em dia, nessa tal da diástase, que a maioria delas procuram... Inclusive, já vi algumas procurando em parto tardio, tá? Que vê que vai ficando e não tem tempo porque tem que cuidar do bebê e não sei o quê. Mas, assim, eu percebo que é uma coisa que realmente... Existe uma busca, né? Impacta bastante na qualidade de vida das mulheres, né? A gente fica muito insegura com o nosso corpo ali, tanto na gestação quanto no pós. Mas e o que é a diástase, assim, na verdade? É o que acontece fisiologicamente na gestação, né? Eu acho que também a gente não precisa causar tanto medo, que eu acho que a diástase foi falada como um terror, assim. E a gente tem que explicar que é porque o músculo reto abdominal, ele alonga, né? Pra suportar o bebê ali, né? E então, Deus já fez essa linha alba justamente pra alongar, pra comportar aquele bebê ali. Então, é normal ter esse afastamento. O que acontece é uma diástase patológica quando depois desse pós-parto, eu acredito que é em torno de 3 meses para retornar, né? Isso, pode levar até 6. Pode levar até 6. Então, depois desse período, essa musculatura continua separada, né? E às vezes até rasga essa linha alba, aí sim é uma diástase patológica.
E a gente não pode pensar em diástase como só o afastamento do músculo reto abdominal, né? Sim. Já caiu muito por terra isso, não é só o afastamento, não é só a instabilidade do reto abdominal. É todo um cinturão abdominal ali, então tem outros músculos que envolvem esse afastamento da diástase, né? E às vezes até a paciente ela tem uma diástase ali, mas esse abdômen é muito funcional, ela tem uma ativação muscular boa, não tem um abaloamento, então não dá pra gente ver a diástase só como disfunção, patologia, né? patologia. Sim. Então, a gente tem que avaliar o assoalho pélvico, inclusive, né? Exatamente, porque vai repercutir. Então, se a gente tem uma diástase patológica, por que a gente chama de patológica? Porque ela vai gerar várias consequências em relação a isso. Tanto dor, né, na lombar, vai gerar incontinência urinária, dificuldade, às vezes, até na evacuação, porque não tem uma prensa abdominal suficiente. Então, vai gerar algumas disfunções aí, por isso que a gente fala tanto então, a gente, para vocês verem a gama de coisas, né, de atuação, né, da fisioterapia pélvica. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito, que está super em alta e que cada dia mais a gente tem uma demanda muito maior no consultório, pacientes com menopausa, perimenopausa e na menopausa, com alterações, inclusive, além de incontinência urinária, que nessa fase começa, ressecamento da vulva, dor na relação sexual. Muitas dessas mulheres não podem estar fazendo reposição hormonal, né, em função de histórico de câncer de mama ou de câncer ginecológico. E a fisioterapia pélvica tem dado um suporte assim, fantástico, através de tecnologia, claro, né? Sim. Laser de baixa potência, a radiofrequência, e tanto para relaxamento quanto para melhorar a produção de colágeno, os próprios exercícios e massagens perineais, a eletroestimulação. Então, hoje, cresceu muito a nossa procura em pacientes na menopausa, porque a gente uma coisa que é um continuismo. Para essas pacientes, principalmente que não podem fazer reposição hormonal, frequentar a fisioterapia pélvica uma vez por semana é como frequentar um pilates. Elas já têm aquilo programado na vida, porque faz muito bem, melhora essa dor sexual, né? Ainda sem falar nessa falta de libido, que a gente trabalha também, né, com ativação para melhorar essa lubrificação. Então, a gente tem ali a menopausa como a menopausa aí como uma menina dos olhos, né? Eu, por exemplo, que eu trabalho muito com menopausa, endometriose também, que é até uma palestra lá que eu dei no Bahia Sul, junto com o pessoal, um grupo da endometriose, onde a gente falou da importância da multidisciplinaridade, né? E foi onde eu comentei que a procura, assim, para pacientes com dor da endometriose na fisioterapia pélvica também é gigante e os resultados são fantásticos, né? Tanto que hoje a gente virou referência aí na endometriose. Eu fui estudando a endometriose há muitos anos, acompanhando inclusive os ultrassons, assim, com um amigo, que é o Dr. Marcelo Pedrassani, que faz aí que é a referência na classificação diagnóstica, né, da endometriose aí do mundo, e acompanhando ele eu consegui entender de onde vinha essa dor muito mais. Então hoje nós temos na nossa clínica Bionetro o nosso protocolo, né, próprios da endometriose. Então são várias patologias aqui. Claro que hoje é nosso segundo episódio, a gente está fazendo um esboço, uma apresentação da nossa área de atuação, mas sempre vai ter aqui um colega médico e uma fisioterapeuta especializada na área, para a gente poder falar de tudo. Nós temos também a parte do homem, por exemplo, incontinência urinária e disfunção erétil pós-prostatectomia, cirurgia aberta ou robótica. Então a gente atua muito também, né, com essa área. As meninas, vocês não atuam, né, não atendem a parte masculina, mas a Ana atende, também a minha próxima convidada, para a gente estar falando sobre a importância, né, da abordagem fisioterapêutica, né, nesses pacientes também, e a uropediatria, que agora a gente tem a nossa fisio especializada em uropediatria, que também atende essa parte, né, de disfunções
miccionais em crianças. Sim. Desde desfralda, né? Sim. Inclusive. Então, a nossa abordagem é Muito amplo, né? é muito ampla. Mas a gente ouve falar muita coisa, né, sobre a fisiopélvica. Todo dia hoje rede social é assim, né? A gente ouve de tudo em todos os canais, mas porém tem mitos e verdades, né? Então vocês que são as super entendidas, o que é mito e o que é verdade na fisiopélvica? Da gestação a gente já falou, A primeira é a né? da gestação, né? Que é a que mais aparece, assim. Já recebi muitas perguntando assim, tá, mas eu não quero parto normal. Por que eu preciso da fisio, né? Então, é o que a Day explicou. A gente trabalha com todo o corpo, né? O assoalho pélvico é o chão daquela casinha, Sim, né? exatamente. Então, a pressão nessa região é muito grande e precisa ser olhada. Independente da via de parto, tu vai ficar ali às 38, 39, 40... Às vezes até 40 semana, né? com uma pressão muito grande ali. Então, a gente precisa, assim, trabalhar esses exercícios, relaxamento. Não é só o preparo para o parto, né? É a qualidade de vida da gestante durante todo o Aliás, a gente tem aqui, né, a nossa garota propaganda da clínica que fez fisioterapia pélvica, acabou de ter um bebê, né? Sim. A Bela. E nem era para estar aqui, mas assim, ela não fica longe, né, Não da tem como. Não tem como. Só mãe não dá pra ser. Tem que ser as duas coisas, pra ter uma sanidade mental em dias. E aí trabalhou até o final, assim, com muita energia e aquele barrigão e correndo para cima e para baixo porque fazia fisioterapia pélvica. Sim. E aliás, teve um parto normal daqueles de causar inveja, né? Que deslizou igual um sabonete. Gente, Foi conhecimento quanto tempo? Conhecimento salva vidas, assim, conhecimento, fisioterapia pélvica, te dá confiança, assim, faz com que as coisas fluam muito melhor, porque tu entende realmente como funciona, como que acontece cada fase. A gente só tem medo do que a gente não conhece. Então, se a gente estuda, pega orientações de profissionais que realmente estão ali para nos ajudar, que a gente tem confiança, que sabe que está trabalhando com evidências científicas, que a gente precisa muito disso, né? Então, a gente se sente mais confiante, as coisas fluem melhor. E sem contar que a fisioterapia pélvica é primordial. Então, assim, questão da gente ter toda a preparação de estabilização desse corpo aí durante a gestação, mas também para o pós é importante, para o parto é importante, né? Então, a gente precisa saber qual é realmente a força, como que é essa contração, o que a gente precisa fazer em determinada fase do trabalho de parto, o que pode auxiliar na descida desse bebê, né? Então, a fase do expulsivo, realmente, como que acontece. Sim, então, não. a gente consegue trabalhar bastante coisa aí, explicando para essa gestante. E está explicado por que você foi num piscar de olhos, né? Sem sofrimento. E a gente estava esquecendo de falar da incontinência urinária, que na verdade a fisiopélvica começou, né? Falando-se lá no século passado, em 98, quando eu comecei a fazer essa especialidade, você falava em incontinência urinária. Então, a gente tem uma atuação muito importante em pacientes, né? E aí vem outro mito, né? Que é só coisa de gente mais velha. E é um mito... É um mito gigantesco. Olha, hoje a gente tem na clínica, olha, a gente sem mentira, mas 40% das nossas pacientes com incontinência urinária varia de 25 anos a 40. Sim. Né? Que também nós vamos falar sobre esses exercícios de impacto, pacientes com... essas pacientes que fazem corrida. Então, hoje a gente tem muita disfunção ali do assoalho pélvico, causando incontinência urinária. Não é mais só em velhinha, não, que antigamente era nas noninhas, né? Não é só fraqueza, né? Que antigamente era a senhora que já tinha passado por muitos partos, aí tinha aquela incontinência gigantesca mesmo, usar fralda. Sim, uma flacidez. Mas hoje eu percebo, assim, que tem muito a ver com a tensão também do assoalho pélvico. Então, essa tensão, né, não deixa o músculo funcionar de maneira correta também. Agora falando em mito, né, e verdades, antigamente se dizia assim, todo mundo... você tem incontinência urinária, teus músculos estão frouxos. O assoalho pélvico está frouxo. Por exemplo, você tem, como é que a gente pode falar em palavras, hipotonia, né? Você está larga, né? Cara, e isso é um mito, porque a gente tem incontinências urinárias de esforço em mulheres jovens que são em decorrente
de uma hiperatividade desse músculo. Esse músculo está hipertônico. Quando o músculo está hipertônico, o que acontece? Ele perdeu a funcionalidade. Sim, e ele Normalmente, fadiga, para a né? gente Não fazer aguenta. xixi, esse músculo, esse assoalho tem que relaxar. Então, uma paciente que tem uma musculatura hipertônica, ela pode ter incontinência urinária. Isso foi uma coisa que eu conversei com alguns médicos, urologistas, que encaminhavam os pacientes e na própria consulta falavam, olha, você provavelmente tem flacidez, então você procura a fisiopélvica. Aí foi quando eu conversei e falei, olha, gente, não é só flacidez. Por exemplo, tive uma paciente que ela estava tão hipertônica, ela estava numa menopausa precoce com 37 anos e ela foi encaminhada para fortalecer. Então, na hora dessa avaliação desse exame, eu já entendi que não era aquilo que estava causando, não era flacidez que estava causando incontinência urinária. Então, esse é outro mito. Incontinência urinária de esforço não vem só de fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, né? Sim. E outro mito, né, é os exercícios. Que todo mundo tem pessoas inventando histórias aí que só o exercício funciona, né? Então, é só chegar em casa, fazer contração e relaxamento que vai funcionar, né? O pompoarismo hoje em dia, meu Deus, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, mas que a gente sabe que não são para todas, né? Então, como a gente estava falando dessa parte da tensão. Então, a pessoa que tem uma tensão em assoalho pélvico, tu vai ficar fazendo mais força, botando um peso extra ali na região, vai gerar mais tensão e vai aumentar a disfunção. E a gente vai, ao longo dos podcasts, assim, dos nossos episódios, também discutir, né, o que causa essa tensão nas mulheres, né? Então, são vários fatores que tem a ver, assim, de psicológicos, até traumas, né, ginecológicos mesmo, e é uma coisa que está cada vez mais comum mesmo. Sim. Hoje, aliás, a gente tem essas pacientes mais jovens, elas nem têm tanta flacidez, elas têm mais uma hiperatividade mesmo, né? Essa sobrecarga, essa ansiedade, né, isso dá um podcast mesmo, assim, que eu vejo que é essa pressão, né, no dia a dia agitado, com muita coisa para pensar, e aí, então, tudo reflete também no assoalho pélvico, né? Sim. Assim como a dor da endometriose, né? A dor da endometriose geralmente é muito intensa a dor e gera as contraturas também, né? Então, exatamente. Nós vamos ter o podcast da endometriose, também onde nós vamos poder explicar o porquê que acontece, né, essa dor. E por que tem pacientes que operam da endometriose e elas têm que dar continuidade na fisioterapia, porque tirar os focos da endometriose, eles vão tirar a causa da dor dela, né? Porém, durante todos esses anos, ela, para se defender da dor, ela fez se contraturou. A pessoa, quando tem dor, o cérebro dispara um comando junto com o corpo para se proteger. E aí, essa paciente, tirando os focos, a causa dor ali maior foi. Sim. Mas ela não vai conseguir ter relação, ela vai continuar tendo dor enquanto agora ela não reaprender, né, a coordenar de novo essa musculatura, a liberar. Então, isso justamente por isso que essas pacientes, importante. Né? A gente vê assim que a paciente, mesmo depois da cirurgia, ela continua andando assim mais arqueada, né, segurando a dor. Exatamente, porque ela ainda tem aquela, parece uma dor fantasma. Fica mesmo. E a cura é o movimento, né? A fisioterapia em todas as áreas é o movimento. E na fisioterapia pélvica também, eu vejo muito como um movimento, né? Na endometriose também. E a cura da dor, às vezes, não tá só físico, né? Também. A cura da dor não é sempre, só claro, físico. né? A gente já sabe que é uma associação aí, né? Muito se fala também sobre a atuação da fisioterapia pélvica no pós-parto imediato, né? Então, ou imediato e depois na clínica também, né? Como é que é feito isso, Amanda? Então, a gente faz o imediato, 24 horas após o parto, a gente já vai lá na maternidade. A gente faz a aplicação do tape compressivo, que controla a inflamação, controla a dor, né? Dá uma estabilidade também. Porque depois lá que ganha o bebê, fica aquela sensação que tá tudo solto, né? Então, aliás, e hoje não usa mais aquela calçola que eu usei na minha época? Não. Hoje em dia o tape, ele é justamente pra mulher se sentir segura, né? Mas aquela
cintas, antigamente, elas não são mais indicadas porque aumenta muito a pressão intra-abdominal. Nossa, eu sou da época que eu usei aquele cinturão, mas eu fui muito rebelde, porque no quarto dia eu arranquei aquilo e falei, gente, isso daqui não é vida, porque a gente não consegue nem respirar. Então eu fiz bem, não fiz nem taping, porque não existia na época da minha gravidez, mas também não usei a cinta. Sim, então o taping, ele, né, faz esse suporte, essa estabilização da parede abdominal. A gente tem as órteses, que são as calcinhas, né, indicadas para também colocar nesse pós-parto. Além disso, a gente faz a laser terapia na cicatriz, sim, né, também importante. Auxilia na laceração, também a gente pode fazer. Aí depois, na clínica, a gente dá continuidade para o treinamento dessa musculatura. Num parto normal, fica com um pouquinho mais de fraqueza, né? Então, a gente estimula essas fibras a retornarem e ajuda na cicatrização. Então, a fisioterapia vai desde o primeiro dia do pós-parto até lá para frente também, dependendo do caso da paciente. Ótimo. Meninas, eu acho que foi muito produtivo aqui, né? A gente conseguiu abordar um pouco de cada patologia aí que a fisioterapia pélvica aborda, nenhuma com muita profundidade, mas é para as pessoas ficarem esperando e nos aguardando, que toda semana a gente vai ter um episódio onde nós vamos falar, né, com um profissional médico e um profissional fisioterapeuta sobre, detalhadamente, né, sobre o que é estas patologias e como que a fisioterapia atua. Mas o mais importante é de saber que a gente vai estar aqui nesse podcast sempre com uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta, porque eu prego e acredito sempre que ninguém resolve sozinho o problema de ninguém. Não. Cada um é uma corrente do bem, cada um precisa, né, um do outro. Então, logo a gente vai poder falar mais para vocês sobre realmente patologia por patologia, quais são os tipos de disfunções, como elas ocorrem, e o que o médico e o que o fisioterapeuta, o psicólogo e o nutricionista podem estar fazendo. Muito obrigada, minhas princesas. Adorei ter vocês aqui. Ter conversado sobre um pouco da fisioterapia pélvica nas suas atuações aí, porque a mulher precisa dessa atenção, né? E a gente quando senta para conversar rende, né? Então, assim, daria para passar a noite aqui, não, mas... tem muito assunto mesmo, muita coisa aí desmembrando, né? Então, prazer estar aqui. E eu acredito também que todas as mulheres, elas têm que sentir esse convite de ter uma sessão de fisioterapia pélvica, porque eu acredito que não é só quando tu tem uma disfunção que tu precisa dela. Exatamente. Nós temos a prevenção. A educação em saúde. A educação em saúde sexual, né? Muito isso. Em saúde íntima, em saúde pélvica. Inclusive essa educação em saber correr, né? Em saber fazer um crossfit. Esses exercícios que a gente consegue orientar como poupar essa musculatura, sim. E né? o sonho de todo fisioterapeuta é tu receber os pacientes no consultório para prevenir, né? Exatamente. Então, eu quero saber o que eu posso fazer para que isso não aconteça. Então, se a gente tivesse já essa educação desde cedo, talvez a gente conseguiria prevenir muitas dessas disfunções. Pois é. Então, obrigada, meninas. A gente se vê daqui a pouquinho lá na clínica, 7h30 da manhã, 7, né? Da manhã. E obrigada mais uma vez. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Somos. Acompanhe nosso canal, que toda semana nós vamos trazer novidades sobre a saúde pélvica. E ela está em foco. Obrigada.